Olá, pessoal, estamos de volta. Agora para falar sobre uma segunda área de inteligência artificial, conhecida como baseado em caso, sistemas baseados em caso, Case-Based Systems. Vamos lá, preparados? Vamos! Bem, o que é raciocínio baseado em caso? O que são sistemas baseados em caso? Basicamente, é a busca ou buscar uma solução semelhante para um problema atual por meio, né, ou através do estabelecimento de graus de similaridade com uma experiência passada, já armazenada na memória, que a gente vai chamar uma memória constituída por casos, né? Então, basicamente, é você solucionar um problema atual baseado nas experiências, nas soluções pelas quais você já passou. Veja só esse exemplo aqui que nós identificamos. Nós temos do lado esquerdo, né, um médico jovem, recém-formado, né, parece um cabelo branco, né, mas é loiro, tá? Então é um jovem, né, meio inseguro, pode ver a cara dele, tá inseguro ainda. Já do lado direito, um médico já com anos e anos de experiência, tá vendo que ele tem uma postura já muito segura, né? E aí, né? Se você é uma mãe, está levando sua filha, no caso ali, né, a uma consulta, qual dos dois médicos você escolheria, né? Geralmente, eu diria que 99% dos casos, principalmente ao analisar a face daquele médico ali todo inseguro, né? E a gente percebe rapidamente a insegurança das pessoas, a gente escolheria o médico mais experiente, aquele médico que tem já um pouco mais de experiência, que já tratou, né, ou possivelmente já passou por uma grande quantidade de casos. Então vejam que a decisão aí está no fato da expertise, da experiência de cada um desses dois médicos, né? Então, possivelmente, né, baseado nisso, né, essa mãe escolheria essa pessoa que tem uma base, né, de conhecimento, uma base de experiência maior. Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar, ou seja, o raciocínio baseado em casos, ele vai nessa linha, né? Tem o foco basicamente nisso. Então, a gente vai detalhar o nosso problema, o nosso mundo, por meio de casos, e esses casos, então, vão ser selecionados baseado num grau de similaridade. Vejam, por exemplo, este caso especificamente, ou seja, essa situação específica. Vamos imaginar, né, supondo aí que nós, por exemplo, brasileiros, vamos visualizar ou visualizemos uma necessidade de desenvolvimento de um equipamento, né, um novo equipamento de guerra, né, que atenda aí várias regiões do país. A gente sabe, né, dessa diversidade que nós temos aqui no Brasil, um equipamento para cada região, por exemplo, então um que se adapte a essas várias regiões. Porém, a gente não tem nem a menor ideia, não tem a menor noção de que peças seriam necessárias para a composição de um equipamento que vai atender aí, então, essas diferentes características e localidades do país. Muito bem. A gente sabe que existe um especialista, por exemplo, né, de um outro país, que, mesmo sem saber muito bem explicar como ele resolve as coisas, ele tem uma base de casos já resolvido, anos de experiência na resolução, na aplicação desse tipo de problema. Muito bem. E aí, supondo que a gente tenha a colaboração desse especialista na montagem de uma base conceitual de casos, né, mostrando todos as possibilidades, os vários tipos
de terreno, etc., né? A gente então, baseado nesses casos, a gente vem então a levantar um novo caso, né? E essa uma nova necessidade em si, né? E por meio da base de casos já criado, né, a gente tenta então recuperar possíveis soluções. Assim, né, no exemplo que a gente está vendo aí, né, a gente consegue então recuperar, baseado neste novo caso, a gente consegue recuperar pelo menos dois casos ali, né, que são aqueles que estão identificados de casos recuperados à direita, como sendo possíveis aplicações, ou pelo menos respostas a a esse problema específico, né? Então, então vejam só, surgiu então um novo caso, um novo problema, baseado em casos já previamente armazenados, problemas já resolvidos, eu vou então eleger possíveis respostas, ou seja, casos que já foram resolvidos, seriam então possíveis respostas. Então eu vou verificar se eles podem ser aplicados como recuperados, ou eu tenho que fazer algum tipo de adaptação a a esses casos para assim aplicar a essa nova realidade, tá ok? Então é basicamente isso que funciona. Entretanto, né, a gente entende e viu, né, que as pessoas aplicam, né, esse raciocínio baseado em casos naturalmente. Porém, em inteligência artificial, quando a gente vai elaborar sistemas baseados utilizando experiências passadas, né, a gente vai chegar a dois problemas básicos. O primeiro é saber como representar e armazenar a experiência para que possa ser recuperada. E segundo é mapear essa experiência de forma previamente, né? Para que se torne, né, possível de ser recuperado. Então, nesse caso especificamente, a forma de mapeamento e armazenamento dessa experiência, de representar e armazenar essa experiência, será feito por meio de casos, também conhecido como frames. Então, você dá um quadro onde você elege determinadas variáveis e essas variáveis me dão uma determinada resposta, né? Então, um caso, na verdade, é uma abstração de uma experiência descrita por meio de atributos. Então, as variáveis que eu acabei de falar são esses atributos, que são devidamente valorados, né, que devem então descrever não apenas o conteúdo da experiência, mas também o contexto em que esta se passou. Então, uma vez que eu descrevo esse contexto, uma vez que eu descrevo a forma de solução, o match, então, dado um caso novo, né, eu faço então um match levando em consideração esses atributos. Então, os mais similares, efetivamente, é aquele caso que eu vou recuperar. Algumas outras definições, né, da Colonner e do Leak, é uma ferramenta de inteligência artificial que utiliza conhecimentos de experiências passadas para resolver problemas atuais. O Ribes e o Skank também, o Shank também falam sobre um, um sistema, né, de RBC, resolve novos problemas, adaptando soluções usadas para resolver velhos problemas. E o Leak também traz uma outra definição, que RBC é o raciocínio por meio, ou seja, através do relembrar, ok? Muito bem, então em linhas gerais, RBC, ou raciocínio baseado em casos, pode-se dizer que reutiliza casos para aplicar novas situações, encontrar novas demandas, interpretar novas situações, criticar novas soluções e criar uma solução para um novo problema. Por que nós devemos utilizar então o RBC?
RBC, ele não vai requerer uma modelagem explícita do problema, ou seja, os processos de desenvolvimento e manutenção são bem mais acelerados e simplificados de qualquer outra técnica, como, por exemplo, sei lá, eh, redes neurais, ou até mesmo raciocínio baseado em regras, que a gente acabou de ver, né? A sua implementação é reduzida a identificar as características mais significantes que descrevem um determinado caso. Essas características mais significativas, então, que vão identificar ou distinguir um caso do outro. Com melhor identificação dessas características, melhor será a resposta. Com os avanços das técnicas de banco de dados e a sua utilização no processo de armazenamento de informações, grandes volumes de informações podem ser gerenciados tranquilamente. Então, aqui eu posso ter uma base de casos extremamente grande, né? E ela tende a crescer com o tempo. Mas crescimento, no caso das tecnologias de banco de dados hoje em dia, não significa nada, ou seja, a gente consegue gerenciar muito bem. Os sistemas de RBC também permitem o aprendizado pela aquisição do conhecimento de novos casos, o que simplifica e facilita o processo de manutenção dessa base de conhecimento, né, dessa base de casos especificamente. Aqui um exemplo, né, de casos, ou seja, vejam que são frames, né, são quadros que nós temos, então, nessa parte superior aqui, os atributos, que a gente também pode falar que são variáveis, né, ou índices, né, por esses índices que depois a gente vai organizar, vamos falar assim, esses casos dentro da base de casos, para efetivamente tornar a busca mais efetiva, mais rápida, né? Então vejo, nesse caso aqui de venda de imóveis, eu tenho a localização, eu tenho a quantidade de quartos, né? Eu tenho se efetivamente esse determinado imóvel, a idade dele, ou seja, o tempo é moderno, né? É velho, né? Como que ele tá? A quantidade, por exemplo, aqui, como que é a cozinha, se é grande, se é pequena, né? E assim por diante. Ou seja, tem as características. E aqui eu vou identificar as principais características. Por exemplo, um indicador, acho que é muito importante, é a área total, né? É, se é maior, menor, se é igual e assim por diante, para daí sim a gente entender ou deduzirmos aí como possíveis respostas um preço aproximado. Então, dado, né, esse determinado caso, né, ele vai ter então um preço, né, que foi vendido, né, na época. Então, todas as vendas, né, eu vou então detalhar e vou identificar o preço de venda. E isso vai me formar uma base de casos, né, passados. Dado um novo caso, que vão me relatar basicamente esses índices aqui, essas variáveis de cima, eu vou então tentar encontrar um valor aproximado, né, deste imóvel. Tá? Uma outra situação poderia ser a de assistência técnica. No caso aqui, o problema em si, a impressora não funciona. Né? Eu tenho um modelo específico e aí os atributos seriam o quê? As variáveis, e aqui no caso seriam luzes, né, de papel, de tinta colorida e tinta preta, que me dão aqui um estado. E aí como que isso, né, foi resolvido? Qual é a solução? Dado esses sintomas, dado esses problemas, dado esses atributos, como é que efetivamente ele foi resolvido? Qual foi o diagnóstico e qual foi a ação tomada para resolver o problema, né? Um outro caso também de assistência técnica, no mesmo tipo de impressora, né? Com apenas a variação aqui de uma dos LEDs aqui que estava apagado e agora está aceso, aí o diagnóstico mudou, né? E a ação também mudou, ok? Então, quando que eu devo utilizar RBC? Quando existe um grande volume de dados históricos, quando os especialistas queiram falar sobre o seu domínio por meio de exemplos, os problemas não são completamente compreendidos, ou seja, eu tenho modelos fracos no que diz respeito ao mapeamento, nas regras de produção.
há muitas exceções às regras, então há mais exceções do que regras. Há necessidade de construir uma memória que incorpore e transfira a experiência entre as pessoas. Se esses casos, ou seja, a maioria disso, acontecer, então a gente pode dizer que seria conveniente utilizar RBC. E por que utilizar RBC? Particularmente, né, são úteis na interpretação aberta de conceitos aberta, né, interpretações abertas, e se os conceitos são indefinidos. Né? Basicamente, os casos, né, auxiliam a localizar partes e pontos importantes aí das características dos problemas, pois são úteis para o processo de interpretações, né, de maneiras abertas, e o conceito que não possui uma definição por si só, ou seja, eles são indefinidos aí. Então, nesses casos, né, ele vai permitir ao especialista propor então soluções em domínios que não conhecem completamente, disponibilizar um meio de avaliação de soluções que métodos algoritmos não são capazes ou são ineficazes, e relembrar experiências passadas é particularmente útil, né, na prevenção de problemas em potencial futuros, né? Então, basicamente, vão alertar o especialista para ações a fim de evitar erros passados. Então, não cometer o mesmo erro duas vezes, né? E aí, a gente pode ressaltar 4 princípios básicos de um sistema ou da aplicação do raciocínio baseado em casos. O primeiro é a regularidade. Pode-se então dizer que o mundo é, na maioria das vezes, regular, ou seja, tudo o que aconteceu no passado tem uma tendência a se repetir. As ações executadas sob as mesmas condições tendem então a ter os mesmos resultados, ou resultados pelo menos similares. Dessa forma, soluções para problemas similares são passíveis de utilização para o início da resolução de um determinado problema, pelo menos para o início, né? Dado um grau que a gente pode calcular de similaridade. Também existe o princípio da consistência, ou seja, na maioria das vezes, pequenas mudanças ocorridas no mundo requerem apenas pequenas mudanças na maneira como vamos interpretar o mundo. E, ou seja, por meio dessa similaridade, ou seja, pequenas mudanças na solução também dos problemas. Então, vejam, pequenas mudanças no mundo requerem pequenas mudanças e talvez, às vezes, nenhuma mudança na resolução do problema. Né? Tipicalidade é o terceiro princípio. Os tipos de problemas tendem a se repetir, as razões para as experiências são provavelmente as mesmas para as futuras ocorrências, e o quarto princípio é a facilidade de adaptação. Mesmo existindo uma certa regularidade, as coisas não se repetem exatamente da mesma maneira. Entretanto, as diferenças tendem a ser muito pequenas. Sob esse aspecto, as pequenas diferenças tornam-se fáceis de serem compensadas ou adaptadas. Então, com base nesses 4 princípios, é que se vê uma viabilidade bastante interessante para a aplicação do raciocínio baseado em casos. Como os casos então são usados? Basicamente, dado um problema para resolver, sistemas baseados em casos vão tentar recuperar um caso relevante. Dado então esse processo de recuperação, eles vão avaliar se o caso recuperado se aplica a essa nova situação. Se se aplicar, aplica-se e acabou. Caso contrário, a gente vai e tenta fazer um processo de adaptação, ou seja, adaptar o caso para a aplicação, se for possível, é lógico, né? Caso contrário, isso vai para um especialista para uma maior adaptação. Mas se a gente conseguir, então, adaptar e resolvermos o caso, a gente, então, pega esse caso e armazena isso novamente na base de caso, ou seja, como um novo caso, como um novo ponto ali a ser buscado. E isso, basicamente, a gente compreende como um processo de aprendizagem, né? Eu acabei de ter um novo caso e acabei de aprender uma nova situação e a resolução desse problema. Então, um ciclo clássico, né,
elaborado pelo Watson aqui, o autor, né, o Watson, dado um determinado problema, eu vou buscar então soluções iniciais por meio da recuperação dentro de uma base de casos e vou ver se existe aplicação. Se eu conseguir, eu vou então aplicar, né, a solução proposta aqui, eu vou utilizar e vou tentar aplicar. Caso não dê 100% aqui o match, ou seja, a solução não for 100% compatível, então eu vou fazer um processo de revisão e uma vez que a solução seja confirmada, eu faço então o armazenamento dessa nova solução na base de casos, ou seja, eu tenho um processo de aprendizagem aqui, né? Para esse processo de recuperação, a gente vai ver depois na parte prática, né, de raciocínio baseado em casos, que eu posso utilizar algoritmos simples, como por exemplo, o vizinho mais próximo, né? Aqui a gente pode recuperar o NN, né, Nearest Neighbor, ou algoritmos, o algoritmo bem conhecido como KNN, aonde eu posso recuperar os K vizinhos mais próximos, né, os KNN, né, os K Nearest Neighbor, e aí, em cima dessa quantidade, né, geralmente é um número ímpar, o número K é um número ímpar, e em cima desse K eu vou apenas fazer o processo de agrupamento. Mas se efetivamente for apenas um, né, recuperado, ou seja, efetivamente aquele que está mais próximo, eu tento então fazer o processo de adaptação, o match 100% ou então um processo de adaptação. E é basicamente assim que funciona o raciocínio baseado em casos. Ou eu recupero o mais próximo mesmo e tento fazer a aplicação desse caso para a solução, ou então eu apenas classifico a solução em uma das categorias por meio dos K vizinhos mais próximos, ok? Aqui é basicamente o mesmo ciclo, mas visto de uma outra maneira, né? Aonde então eu começo aqui com um problema, né? Com um novo problema. Esse novo problema aqui, esse novo caso, tem então a possibilidade de recuperar por meio dos casos anteriores. Eu vou verificar aqui os casos anteriores e tento fazer a recuperação. Se o caso recuperado for suficiente, então eu utilizo para a solução. Caso contrário, eu vou efetivamente tentar fazer alguma adaptação, alguma mínima que seja, e aí sim eu tenho a resolução desse caso. Então eu tenho aqui uma solução sugerida para apenas uma solução e tento então fazer a reutilização dado esse caso recuperado. Caso isso não seja possível, eu faço então, dado esse vizinho mais próximo recuperado, efetuar uma revisão e dado essa revisão, eu então apresento a solução e armazeno, né? Faço o processo aqui então de retenção deste caso, né? Na base de casos anteriores aqui e tenho então o que eu chamo de caso aprendido. Então eu tenho aqui a aprendizagem sendo concretizada, ok? Vamos detalhar um pouquinho mais esse ciclo aqui. Então eu começo com um problema, né? Um novo caso. Então a representação do caso vai constituir então todas as informações que vão descrever efetivamente a situação, que tem um impacto direto na consequência ou na solução da situação. Então é aquela ideia, né, dos atributos, né, os atributos que efetivamente trazem uma melhor significância, né? Então eu vou usar um formalismo para fazer essa representação e essa combinação efetivamente de atributos é que vai me dar a combinação ideal para escolher na base de casos passados qual efetivamente eu vou recuperar. Então, dado um problema, eu vou identificar esses atributos, fazer a representação e aí eu vou
fazer então na segunda parte a verificação. Então, o que efetivamente eu devo levar em consideração ainda nessa análise aqui desse problema? A representação dos casos, os atributos mais relevantes, quais problemas são tratados e as soluções propostas. Uma vez que eu identifiquei isso, então eu vou tentar fazer o processo de recuperação. Então, esse mecanismo, né, vai permitir que eu recupere, eu faça a recuperação, que a recuperação de casos, né, ocorra mesmo não existindo uma combinação perfeita. Então, é aquela ideia de grau de similaridade, né? Ou seja, eu não preciso ter um match de 100%. Eu vou recuperar o caso que mais se assemelha, né, com maior similaridade. No caso, por exemplo, do algoritmo do vizinho mais próximo, é aquele caso que está, em termos espaciais, mais próximo dentro da base geral ali de conhecimento. E aí, então, eu tenho o processo de indexação, que vai me permitir uma seleção apropriada de índices, e a organização da memória, que é o tipo da representação e a forma de estruturação dessa base de conhecimentos aí, de uma forma geral, né? Uma vez que eu consiga, então, fazer o processo de recuperação, então, efetivamente, eu vou tentar selecionar aquele caso, né, que tenha um match mais apropriado, né? Os valores, então, das características do caso, caso não sejam exatamente iguais, então eu vou tentar identificar o grau de similaridade e a grande dificuldade aqui é quais são as métricas que eu vou estabelecer de similaridade. Nem todas as características têm a mesma importância. Então, aqui eu vou estabelecer pesos, né, para cada tipo de atributo. Então, um atributo vai ter um peso maior ou menor para escolher uma determinada solução ou encontrar ou recuperar um determinado caso. Muito bem. Uma vez feito isso, então eu vou poder então fazer o processo de, com pequenas adaptações, né? Às vezes existe, né, essa necessidade de pequenas adaptações e assim resolver o caso, né? Dar uma solução ali, sugerir uma determinada solução. Essas adaptações elas podem ocorrer de forma estrutural, onde as regras são aplicadas diretamente na solução dos casos harmonizados, ou derivacional, então onde as regras que geram a solução original são reprocessadas para a produção de novas soluções. Aí vai depender da forma como você montou sua máquina de inferência nesse caso específico. Uma vez que você não consiga, né, fazer uma adaptação ali por si só, aí vai para um processo de revisão, né? O processo de revisão geralmente se utiliza então de um especialista, né? Então, o especialista vai ter que ter acesso a esse caso que não foi adaptado, e aí então eu vou avaliar, né, o caso e a solução, e aí sim mensurar, né, a qualidade. E também, né, no caso de adaptação aqui, uma vez realizada o processo de adaptação, seja automático ou por especialista, eu também vou avaliar e verificar qual é o grau de assertividade que efetivamente essa reutilização conseguiu. E aí eu vou classificar essa solução com maior ou menor peso, né? Ou simplesmente posso descartar, né, isso daí. Se ela for classificada, né, se a sua qualidade for mensurada como significativa, então aí sim seria interessante reter esse caso para futuras aplicações. Caso, né, necessite ainda de uma melhor avaliação, então isso aí vai para um especialista para que efetivamente seja feita uma análise e uma revisão mais detalhada, né? Então vejo que eu tenho os dois casos e depois de passar por esse especialista, eu tenho também o processo de retenção, né?
ou seja, a aprendizagem, né, no caso ali. E esse processo de retenção, basicamente, acontece o quê? É um novo caso que vai ser armazenado na memória de casos, né, desse conhecimento geral, para futuras utilizações. É, se esse processo ele for feito de uma maneira sem critério algum, ou seja, tenho ali um processo de adaptação simples e eu vou armazenando, pode ter um crescimento incontrolável aí na base de casos. Consequentemente, isso pode gerar uma degradação na performance do sistema e um incremento no custo de acesso, ou seja, e esse incremento de custo pode ser o ΔT, né, de resposta em si. Então, eu tenho que ter critérios muito bem estabelecidos para que, efetivamente, esse processo de retenção se dê de maneira apropriada. Algumas atitudes necessárias seriam a seletividade na escolha dos casos a serem armazenados, uma remoção ocasional de casos, aqueles que efetivamente estão sendo muito pouco utilizados, e uma atitude expressiva no esquema de indexação, para que efetivamente haja aí um custo menor no acesso à solução. E com isso a gente fecha o ciclo, né, com o processo de um novo caso até a aprendizagem efetivamente. A qualidade, então, da solução vai estar na experiência prévia do engenheiro de conhecimento que fez esse mapeamento, na habilidade de entender situações novas em termos de experiências passadas, na competência e no processo efetivo de adaptação e na competência do processo de avaliação, para justamente mensurar o que deve ser guardado e o que não deve ser guardado, né? E basicamente as responsabilidades aí do RBC, né, são muitas, mas principalmente no registro, né, no processo de como que eu vou indexar essa base de casos e tentar identificar aí um ΔT, um custo menor possível no processo de recuperação. E, em se tratando do processo de recuperação, sugerir soluções e notificar possíveis falhas, né, quando, por exemplo, eu recuperar algum caso que não esteja adequado àquela situação específica, né? Então, em resumo, o raciocínio baseado em casos, né, ele tem uma aplicabilidade muito fortemente ligada a situações onde não há possibilidade de uma modelagem intensa, forte, né? Ou seja, quando eu tenho sistemas de modelagem fracos. É importante caracterizar em que condições é interessante a reutilização de experiências passadas. Então, a seleção de atributos e o grau de similaridade são fundamentais para a adoção desse processo. E, por fim, a gente poderia aqui mostrar esse quadro, né, onde eu tenho o raciocínio baseado em casos com outras metodologias. Nós já vimos, por exemplo, raciocínio baseado em regras. Nós vimos lá que quando é que nós devemos utilizá-lo? Quando os problemas da área, o escopo estreito, existe estabilidade, os problemas são bem compreendidos e aceita-se sua justificativa pelo encadeamento de regras. Então, quando existe, né, basicamente aquela situação de repetição. Quando é que eu não devo utilizar o RBR, né, o raciocínio baseado em regras, ou sistemas baseados em regras, ou sistemas baseados em conhecimento? Quando problemas da área são pouco compreendidos e estão em constante mudança. Da mesma forma, olha só, a gente pode estabelecer a mesma coisa aqui, ó, o raciocínio baseado em casos, ou sistemas baseados em casos, né? Quando é que eu devo utilizar? Quando a área do problema é pouco compreendida, com dados complexos e estruturados que mudam lentamente com o tempo e existe justificativa, ou melhor, a justificativa é requerida. Sempre existe a justificativa por que se chegou àquela determinada conclusão, né? E quando a gente não deve utilizar? Quando dados dos casos não estão disponíveis, ou se é requerida uma adaptação complexa, ou se é requerida uma resposta ótima e exata. No caso do RBR, a gente tem o que? Um grau de similaridade, uma aproximação. Quando eu requer uma resposta ótima, exata, não seria o caso de se utilizar.
E com o tempo a gente vê um pouquinho mais sobre essa tabela aqui e outras técnicas aqui, ok? Aqui as referências. Pessoal, obrigado! Então é isso. Esse segundo tópico, né, o segundo sub-área de inteligência artificial, conhecido como sistemas baseados em casos, ou seja, é apenas uma introdução. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço, tchau!